Boa noite a todos. Começando mais uma live no canal Amor Supera Tudo. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Fernando. Estou com um convidado ilustre aqui no canal, o nosso Fernandinho, né? Que é militante pela causa da pessoa com deficiência, também trabalha no Conselho no estado de São Paulo, representando o município, e tem uma grande história e vocês vão se impressionar. Fernandinho. Boa noite, Fernando, pessoal aí. Vamos lá, abrir o coração aqui para todo mundo. Fernandinho, você poderia contar um pouquinho da sua deficiência? Fernando, essa é uma questão bem intrigante. Quando eu nasci, eu tinha mais ou menos 2, 3 anos de idade. Quando toda criança começa a andar, começa a se articular, normalmente a minha mãe sentiu que tinha alguma coisa diferente, me levava nos médicos, mas parecia tudo normal. Então eu fazia os exames neurológicos, todos eles pareciam como uma criança normal. E a minha mãe, como instinto de mãe, percebeu que eu tinha alguma coisa diferente, mas muitos médicos falavam que ela estava louca, outros disseram para ela voltar para casa e esperar, porque no exame realmente não aparecia nada. E ela foi insistindo, até que aos 6 anos cheguei no neurologista, que ele bateu nas costas da minha mãe, disse que realmente eu tinha alguma coisa, mas era uma deficiência rara, indetectável, e que ela esperasse ou eu morrer até os 15 anos, ou eu não ter condição cognitiva e ela tentar ver o que poderia fazer comigo. E contra tudo, contra todos os médicos, ela investiu o que tinha, e hoje esses médicos já morreram e eu estou aqui para bater um papo com você e com o pessoal. É isso. Neurologicamente, eu não sou PC, não tenho mielo, não tenho nenhuma deficiência com CID. Então, para mim, as coisas relacionadas à pessoa com deficiência, eu costumo dizer que pior do que ter alguma deficiência é não saber qual é, mas a gente está aí para lutar. É isso. Você poderia também me falar um pouco da sua militância, a sua história, de como fugiu a militância na sua vida? O que te levou a militar? Então, Fernando, diante dessa falta de diagnóstico, o meu pai, na época, meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade e, infelizmente, a nossa condição financeira com isso acabou caindo um pouco. Quando eu tinha 13 anos de idade, um bujão de gás explodiu a nossa casa e a minha mãe, como sempre guerreira, olhou para trás e disse, independente do que a gente for fazer e que for acontecer, eu vou lutar por você para que não pare os seus tratamentos. Só que, diante disso, ela teve que buscar mais pró-governo, porque não tinha condição financeira de pagar as coisas de modo particular. E, diante disso, ela bateu em algumas escolas e muitas das escolas que ela bateu, nós não vamos aceitar ele aqui porque ele vai ser pisoteado no recreio. E, principalmente, uma coisa que me chamou muita atenção aos 14 anos, foi numa escola que ela tentou me matricular e disse que as crianças não estavam preparadas para me receber na sala de aula, que ali não era o meu lugar. Então, desde então, eu fiquei com isso na cabeça, sofri muita discriminação, até que cheguei, conseguiu me matricular em alguma escola, que era até boa, mas há 30 anos atrás não se falava sobre inclusão como se fala hoje, com perspectiva de educação inclusiva, com preparo. Então, eu sofria realmente muita discriminação e preconceito, até o ponto de alguns professores, que eu sempre digo que não é tanto a teoria que faz a diferença para o professor, mas é a atitude e a intimidade de querer perceber, entender cada deficiência e incluir o aluno, né? Então, por conta de sofrer bastante discriminação, eu
resolvi dali que eu ia estudar direito para que mais pessoas com deficiência, de repente, com o passar do tempo, eu pudesse defender e não sofressem o que eu sofri. Então, aí eu fiz a faculdade de Direito, já na faculdade, no centro acadêmico, eu já entrei, né, na eleição, consegui me eleger aí para o centro acadêmico da faculdade, e sempre levando essa bandeira da inclusão. Entrei num partido muito antigo, que é o antigo MR8, hoje ele chama PPL, Partido Pátria Livre, se juntou ao PCdoB. Dali começou a minha militância, sempre na Central Geral dos Trabalhadores, Confederação das Mulheres do Brasil. É até curioso, porque eu entrei na Confederação das Mulheres do Brasil pela carência de ter alguém com deficiência que falava sobre isso. Não sou mulher, mas eu falava ali sobre a deficiência e chamava algumas amigas para participar. E eu, naturalmente, nós somos ativistas, você também é, e eu sempre costumo dizer que eu fui percebendo que o ativismo chegava até um limite, que era o limite da caneta. O ativismo, eu costumo dizer que é bom, é ótimo, cria muitas perspectivas e abre espaço, mas é que nem cerveja sem álcool. Dá aquele gostinho, mas no final não tem o barato para fechar a política pública como ela aconteça. E aí eu comecei a estimular pessoas com deficiência a participar da política. Porque se eu for falar sobre o movimento negro, eu posso apoiar, sim, o movimento negro, o movimento da mulher, o movimento LGBT, mas como coautor e não no lugar de voz. Então, eu sentindo a carência de pessoas com deficiência do mandato para vereador, para legislativo e para as instâncias políticas, comecei a estimular pessoas com deficiência a participarem de partido para terem seu cargo eletivo, sua cadeira, e eu pretendo que daqui para frente, 2020 para lá, você acompanhe um pouco, a gente consiga fazer a maior bancada de pessoas com deficiência aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Mais ou menos por aí. Hoje a gente está nesse virando aí que você já conhece um pouco, tentando estimular que as pessoas com deficiência sejam, sim, eleitos e donos da sua cadeira, né? Donos da sua própria causa. Sempre alguém tem falando sobre nós, mas em terceira pessoa, e eu... Até é um pouco delicado falar isso aqui, porque algumas pessoas vão dizer que é um pouco classista demais, mas quando a gente diz nada por nós sem nós, não é que a gente não quer que as outras pessoas participem, mas é que, historicamente, diante dos outros movimentos de militância, a pessoa com deficiência está sempre muito atrasada, porque é sempre colocada para foto, do lado, para sensibilizar, mas nunca para falar, para dizer sobre as suas políticas e atuar como cidadão e não só como alguém que deve ser assistido ou cuidado. É mais ou menos por aí que vem a nossa militância, fazer a pessoa com deficiência protagonista da sua própria história. É isso. Você poderia falar também um pouquinho sobre o conselho da pessoa com deficiência, sobre a importância de ter um órgão da pessoa com deficiência nas prefeituras reais, como a gente vem tentando que vê tanto o conselho quanto qualquer outro tipo de órgão nas prefeituras municipais? Uhum. Eu vou falar especificamente aqui do município de São Paulo, apesar de eu conhecer vários outros, eu também trabalhei na Federação das APAES do Estado de São Paulo, criando um programa de autodefensoria para pessoa com deficiência. Conheci vários conselhos em outros municípios, mas houve a eleição, apesar de eu participar das plenárias há muito tempo, contribuir com o conselho, resolvi, nessa última gestão, me candidatar e fui eleito na pasta da deficiência física. Hoje cuido no conselho da pessoa com deficiência da pasta de parcerias e entidades, mas
O conselho ele é locado dentro da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. No meu entender, minha opinião pessoal, eu acho que isso restringe um pouco a atuação de conselho como alguém que cobra políticas públicas. Quando você está muito ligado ao governo, você, infelizmente, quando sai do discurso pró-governo para cobrar algumas coisas que, de repente, não por maldade, mas por algum sentido, o governo anda numa linha de uma perspectiva que não atinge, de repente, toda a população, principalmente carente com deficiência, você não consegue atuar como você gostaria, porque o conselho não é um instrumento fim, mas meio. Então, você propõe, é consultivo, mas não tem como executar. Então, eu acho os conselhos importantes, a participação importante, mas eu gostaria que o conselho fosse independente das secretarias de governo e que ele pudesse atuar como o Conselho da Saúde, como outros conselhos que, além do viés de propor, tem também o viés de fiscalização, porque senão a gente fica muito refém do que o governo quer. E você acompanha, conhece aqui no estado de São Paulo, sabe que historicamente um partido só toma conta da administração do estado de São Paulo há muitos anos, e tem alguns autores com deficiência, mas muitos deles trabalham mais por proposta e pouco por propósito. Mais uma vez, delicado falar isso aqui. As pessoas perguntam, mas por que você tem tanta competência e não tem um espaço lá dentro? De repente, talvez por ser mais causa e menos político. E aqui a gente consegue hoje melhorar bastante a atuação do Conselho da Pessoa com Deficiência, mas eu não acredito muito naqueles conselhos em municípios que dividem cadeiras com o governo e pessoas da sociedade civil, porque fica ali uma participação de governo que sempre tenta engessar o que realmente precisa, principalmente algumas coisas que oneram a prefeitura, como os insumos para quem tem baixa renda, buracos na rua. Hoje você anda em alguns municípios aí, tem mais buraco na rua do que gente. Aí você vai falar para os caras falarem sobre acessibilidade, e aqui no estado de São Paulo tem um TAC que passou a mão em cima da cabeça do governo, dizendo que em 15 anos é que todas as prefeituras deveriam cumprir a questão da acessibilidade. Hoje esse TAC foi renovado para mais 15 anos, e faz 30 anos que eles estão só desdiversando nos gabinetes sobre acessibilidade, mas na realidade fazem 300 metros de calçada, levam você e eu para mostrar esses 300 metros que foi feito, mas os outros 3.000 quilômetros aí, principalmente em periferia, estamos batendo muleta, estamos quebrando cadeira em buraco, as peruas permissionárias de repente passam direto, não pegam a gente, e é papel, sim, da Secretaria de Governo cobrar da administração como um todo que as coisas para a pessoa com deficiência realmente não fiquem só na LBI, saiam do papel para fazer a diferença na vida das pessoas. Como surgiu o muletas na sua vida, a bandeira, muleta? Como surgiu a história? Bom, Fernando, eu sou muito assim, sempre sou um pouco desconfiado do que os médicos me falam pela história que eu já te contei. Aos 11 anos, os médicos falavam para mim, não anda de muleta porque você vai se prejudicar, não anda sem muleta, sempre ficavam na dúvida sobre isso. Então, eu tinha um jardim em casa, minha mãe dizia me forçava a usar as muletas, mas eu escondia elas e saía sem muleta. Então, eu aprendi andando na rua, pegando nas paredes, caía, chegava cheio de lama em casa. Mas dos 11 aos 30 anos, eu forçosamente andei sem muleta, mas depois, por conta da dificuldade física e andar muito, ter que
andar muito por aí, eu tive que voltar às muletas. Isso, para mim, psicologicamente, foi um pouco difícil, mas o que eu encarei como um retrocesso, mais uma vez, resolvi transformar em luta, e eu percebia que fala-se muito sobre acessibilidade nos ônibus e nas calçadas, no viés do cadeirante, e as pessoas com muleta, que estão intermediárias, que precisam de algumas coisas específicas, que passam em lugares que a cadeira não passa, assim como o nanismo, que as pessoas de baixa estatura têm que usar a acessibilidade dos cadeirantes, faltava alguma coisa aí para discutir mais amplamente, assim como hoje se discute muito na comunidade surda, devido ao governo que está aí, pessoas com baixa visão, que para todo mundo, antes, todo mundo era cego. Ninguém dizia que tinha baixa visão, tem alguma coisa intermediária sobre isso. E aí surgiu na minha vida e na sua, nosso amigo Nelson Abad. O Nelson Abad, com esse grande insight que chama a atenção hoje em todo o Brasil, gritou, não, a gente precisa aí botar os muleta para bater muleta, abrir a voz e falar sobre nós. E aí ele criou o movimento Muleta Neles, que hoje se amplia, porque muita gente fala, mas e a cadeira? A gente também quer cadeira neles, tal. Hoje todo mundo entra, participa, mas essencialmente o Muleta Neles, eu acredito que através do Nelson, surgiu sobre isso. A especificidade de falar um pouco sobre quem tem mobilidade reduzida e não sobre o olhar, o deficiente é completamente deficiente só quando ele estiver numa cadeira. Não, a gente tem vários tipos de dificuldade que o Muleta Neles levanta e mostra na questão da acessibilidade, inclusão social, participação social, e aí surgiu o Muleta Neles, através do nosso fundador aí, Nelson Abad, né? Já que você falou em dificuldade, me fala um pouco da dificuldade que você teve em questão escolar, em questão a preconceito, devido à sua deficiência nessa sua longa vida de experiência. Da parte escolar, você diz, na educação. Vamos lá. Depois de bater mais ou menos, a minha mãe pode até falar melhor, acho que umas 16 escolas que ela contou, eu encontrei um colégio regular, particular, chamado Pequenópolis, que é no Brooklyn, né, onde eu nasci, e pela situação do meu pai ter falecido e tal, e entender a história da minha mãe, eu ganhei uma bolsa para estudar nesse colégio, que onde ainda não se falava de inclusão, eu percebia que o colégio realmente estava a fim de incluir. E eu resolvi mergulhar lá e servir de cobaia para ver como ia ser. Então, eu fazia as provas. Em relação aos colegas, eu sentia que era alguma coisa diferente, que incomodava. Muitas das vezes eu queria jogar bola no recreio, participar e tal, eu ficava um pouco triste, porque eles disseram que eu atrapalhava as brincadeiras, e assim eu fui tentando ganhar eles, participava lá, jogava bola de gatinho com as mãos e tal, e fui, né, algumas coisas por exemplo, tinha aquele baile do hot dog, onde todo mundo escolhia alguém para dançar, eu sempre ficava com a vassoura e tal, né? Muitas vezes na educação física eu ficava triste, ou no recreio ficava triste, não descia para o recreio e fingia que ficava estudando, mas na verdade é porque eu comecei a trabalhar com as questões da pessoa com deficiência depois de mais velho, porque eu tinha um problema comigo, eu tive um grande problema para me aceitar, então eu comecei a fazer academia muito cedo, tomava muitos anabolizantes, ficava muito grande, achando que isso ia esconder um pouco a minha deficiência. Até que um dia eu fui dar uma palestra, convidado para falar sobre a minha história de vida, e alguém me perguntou, mas você é mesmo feliz quanto você tenta passar, o quanto parece? E ali eu percebi que eu não podia ser egoísta, pensar só em mim, eu sempre falo que eu tenho um sonho,
delicado falar isso, porque as pessoas falam sobre superação e sempre as coisas boas do que a gente passa. Mas eu sempre digo que para mim é uma coisa delicada. Eu tenho um sonho de acordar um dia, poder passar um dia sem deficiência para saber como é que é. Eu acho que muitos sentem isso, têm essa vontade, de repente, por algum viés de sempre querer ser exemplo de superação, a gente acaba deixando isso de lado. Mas o grande barato é não ser inspiração para a piedade de ninguém, mas ser alguém que viva e consiga criar um ambiente melhor. A gente com deficiência consegue resultados melhores em situações piores. Então, a deficiência não tem nada de pejorativo, muito pelo contrário. A gente consegue ser, muitas vezes, muito mais bem-sucedido do que alguém que tem uma dor de barriga e, por causa disso, não sai de casa, de repente, e não vai trabalhar. As questões pessoais que você falou, né, sobre relacionamento e tal, eu conto uma história bem delicada, que é interessante. Eu fui noivo durante 8 anos de uma pessoa que não tinha deficiência. E o pai dela sempre batia nas minhas costas. Hoje estou contando isso aqui para você, nunca contei ao vivo para ninguém. O pai dela sempre batia nas minhas costas e dizia, não, você é o cara, você é o genro dos sonhos e tal. 8 anos rolou isso, e eu, por ela chamar muita atenção, trabalhar como modelo, ser muito bonita, eu ficava meio namorando ali, mas esperando o dia que a deficiência ia pegar para ela. Realmente, para ela não pegava. Mas, uma vez ela falou, não, vamos noivar, casar. Eu falei, olha, parece que eu prefiro que você fale com o seu pai primeiro e depois a gente volte a falar nisso e tal. Quando ela foi falar com o pai dela, que não morava aqui em São Paulo, voltou, ela parou de falar no assunto de casar, e eu achava estranho. Aí, de repente, um dia a gente estava voltando de algum lugar e eu questionei ela, mas e aí, você foi falar com o seu pai e tal, o que aconteceu, né? Aí ela disse, olha, eu amo você demais, mas é delicado falar isso, mas o meu pai disse para mim que ele não aceitava eu casar com uma pessoa com deficiência, porque isso ia atravancar minha vida, ia atrasar minha vida, e eu não deveria ter mais um problema para a vida, e sim buscar alguém que completasse o meu futuro, aquilo que eu fosse fazer. Depois disso, naturalmente, a gente terminou, porque eu sou bem revanchista em relação à deficiência. Fiquei bastante tempo sozinho, mas aquele bloqueio de todo o trauma que eu tinha voltou. E então é uma situação delicada para mim, relacionamento de pessoas com deficiência, mas naturalmente eu encaro isso como alguma coisa que, se eu perceber que na visão da pessoa existe algum tipo de trauma, preconceito ou diferença, eu acabo me afastando por ter um pouquinho desse trauma. Você até comentou comigo, a gente estava conversando sobre o fato de ter um filho, né? Porque muita gente acha que sempre eu ando com meu filho pequeno na rua, né? Eu ia perguntar sobre isso agora para você, como que foi você se ver deficiente e descobrir que ia ser pai? Assim, Fernando, naturalmente, cara, eu conheci a mãe do meu filho, nós nos relacionamos, tive o meu filho e tal, mas uma coisa delicada, mais um aprendizado para mim, mais uma coisa que eu tive que construir. Graças a Deus eu tive um filho, né, que convivendo comigo, ele pôde aprender aos 2 anos de idade que não ia ter como andar de mão dada comigo na rua. Então a gente andava, ele me ajuda nos ônibus e tal, mas o bom dessa história é que as pessoas ainda têm na cabeça delas, todo mundo diz que não é preconceituoso. Se você, num grupo de pessoas, dizer quem aqui é preconceituoso, ninguém levanta a mão, certo? Mas, dentro de casa, para falar sobre a deficiência, ninguém quer que você, Fernando, namore a filha, ninguém quer que o Fernando participe, ninguém... Não, mas espera aí, vamos lá para fora é bonito, mas para dentro de casa eu não quero.
E sempre o meu filho, acho que trouxe de mim essa veia de revanche, e às vezes falam para mim com ele na rua, hoje ele tem 8 anos, cadê a mãe dele? Você é tio dele, é seu sobrinho. Aí ele logo já vai e fala, não, ele é meu pai, já agarra, já adora, viu ali, pede para ir de cavalinho. Então, muitas vezes ainda me falam assim, acham que a gente com deficiência não é pai da criança. Até um dia um motorista de ônibus, quando fui subir no ônibus junto com ele, perguntou para mim, mas cadê a mãe dele? Você não pode andar sozinho. Eu tive que responder para ele, bom, se você tiver uma filha para casar comigo, andar comigo todos os dias, você pode me apresentar, mas aqui a fila tá grande e tal. Então ele anda comigo, dá risada. A gente, cara, tem que fazer às vezes uma piada meio sarcástica. Eu digo sempre que entre eu e você, entre eu e o Nelson, a gente faz piadas, porque a gente já passou por muita coisa. Mas, às vezes, a gente tem que ser um pouco sarcástico para as pessoas entenderem o quanto é que a gente sofreu, mas isso não fez a gente desistir da vida. Porque, felizmente, Fernando, esse é o jogo que eu tenho para jogar, cara. Eu não vou ter outra vida, eu tenho uma vida só, vim com deficiência, então nesse jogo eu resolvi que eu, você, o Nelson Abad, todas as pessoas com deficiência, vamos sair vencedores. É isso. Por isso que muita gente fala, mas você não gosta quando participa alguém que não tem deficiência na luta? Eu gosto, sou grato, mas ainda sou um pouco classista. Eu tenho viés de militância para mostrar que a pessoa com deficiência não deve se mostrar em terceira pessoa, ser assistencialista e falar sobre vitimismo, mas gerando oportunidades de igualdade pelo governo, igualdades de condições para disputar, a gente pode chegar muito longe falando e sendo a nossa voz. Assim, cara, que aconteceu. Nas baladas aí não vou falar muito, porque às vezes meus camaradas disputavam comigo. Chegavam numa mina, 5 caras, todos eles tomavam bota, aí eu sentava lá, de repente, com boa lábia, conseguia. Então, não é muito que a gente aparentemente, mas mais do que a gente fala e mais do que a gente transmite pelo coração, né? Mais do que a aparência física ou coisa assim que não parece tão bonito para uns, vai chamar a atenção de muitas pessoas aí. Então tem muita gente que não é preconceituosa, se sensibiliza com a nossa história e às vezes isso até é um ponto positivo para nós. Você sabe disso e deve passar por isso também. É isso, meu amigo. Então, me falaram que você está para vir a pré-candidato a vereador de São Paulo. Isso é verdade? Fernando, vamos voltar lá atrás. Eu tenho um grande sonho, cara, de fazer a maior bancada de pessoas com deficiência em 2020. Você entrevistou aqui há uns dias atrás, acho que ontem, antes de ontem, a Luciana Trindade. Para mim, eu vou falar aqui de município de São Paulo, estado de São Paulo. Para mim, a Luciana Trindade é o maior fenômeno político-social que surgiu na militância da pessoa com deficiência. Porque, pela história dela que você contou aí, ela teve muitas dificuldades, andava, depois, por ter a DMC, foi complicando, ela não teve mais condições de andar, muitas pessoas com a síndrome dela não chegam até os 40 anos, e eu acho uma questão delicada, que até, de repente, a história dela era mais difícil que a minha, e ela tem algumas coisas para contar sobre a vida dela, onde a minha deficiência não chega. Então, ela no estado de São Paulo, eu resolvi que participasse da política, e ela entrou para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, foi candidata a deputada estadual, e eu resolvi apoiá-la para criar algo maior do que ser candidato. Assim eu procurei o Nelson Abad, Jailson Lacerda, a Jace, para que eu pudesse apoiar e criar
lideranças políticas em torno da pessoa com deficiência, onde as cadeiras fossem ocupadas, mas não o meu nome, de repente agora. Porque acontece assim, uma pessoa com deficiência entra num partido, aí um candidato lá que está na cabeça da chapa fala, vem fazer o coeficiente eleitoral comigo, mostra que eu estou na sua luta, depois eu me elejo e te dou um espaço. Isso me incomoda muito. Então, eu prefiro que as pessoas com deficiência entrem, analisem seus partidos nos municípios, onde tem mais chance, mas não venham à luta. Sejam, sim, candidatos para ser eleitos. Então, meu projeto, possivelmente, com o Nelson se elegendo, a Jace, a Luciana aqui em São Paulo e outras pessoas, de repente, com algumas pessoas me apoiando, que eu seja candidato a deputado estadual lá em 2022, mas isso não é o meu principal objetivo. O meu principal objetivo é que hoje, em 2020, a gente faça a maior bancada de vereadores nos nossos municípios, mas não com a minha história, com a história de todos os juntos, porque um sonho que se sonha sozinho é apenas um desejo, e um sonho que se sonha junto, a gente pode transformar em realidade. Hoje estou aqui com a camiseta do projeto Inclusão na Rua, queria mandar um abraço para o Felipe Marconato, depois você vai entrevistar ele também de repente, que é um menino que não tem deficiência, mas está no movimento negro, e você fala um pouco sobre o preconceito. Quando ele veio aqui no meu prédio, a gente percebia que toda vez que entrava e saía, as pessoas olhavam para mim e para ele por ser negro, e eu ter alguma deficiência, com um preconceito dobrado. Então, ele resolveu criar o projeto Inclusão na Rua. E esse projeto Inclusão na Rua convida várias pessoas com deficiência para contar a sua história e, de repente, ingressar na política com esse viés de representatividade raiz da causa, né? E não Nutella, como tem alguns por aí. Mas é isso. O que você acha da atual gestão hoje da política? Um exemplo, o Jair Bolsonaro. Vou voltar um pouco lá para você no que eu estava falando, até para você, né, eu vi que você perguntou para a Luciana, qual o seu conselho, a melhor estratégia para escolher um partido onde a pessoa com deficiência possa participar? Eu, antes de ser sigla, sou causa. Então, meu partido é Acessibilidade e Inclusão Social. Então, eu sou bem sincero em dizer, procure o partido no seu município que dá mais chance no número de votos para você se eleger. Mas se eu tiver que falar num viés de luta que promove a luta da pessoa com deficiência e abraça, independente de mandato, o partido que está aí tomando conta de São Paulo, com o nosso governador, que eu vou chegar na conjuntura nacional, do jeito que você está falando, toma muito a luta como um viés de fotinha, de algo que é bonito para apresentar, mas não tem um viés de participação. Então, a Luciana Trindade teve essa coragem de entrar dentro do partido e colocar lá no Congresso Nacional, como ela te contou, a luta da pessoa com deficiência para ir para frente. Então, eu aconselho as pessoas com deficiência aqui do estado de São Paulo procurar a Luciana Trindade para se filiar. Inclusive, já foi feito o convite para o senhor aí, que é uma grande liderança política e militante. Eu acho que você tem um grande potencial, inclusive, para fazer isso que eu falei, entrar para a política e nos representar aí em Ferraz, quiçá no estado de São Paulo. Então, procurem o PSB Inclusão aqui no estado de São Paulo e para cada pessoa com deficiência em seus municípios, independente do partido, quiser ser candidato e achar que eu posso agregar, que o nosso grupo pode agregar, eu não sou por sigla, sou por luta. Podem me procurar. Sobre a conjuntura nacional, Fernando, o discurso de Libras na posse do presidente, para nós, foi lindo, cara. Trouxe uma emoção fantástica. Parecia realmente que a pessoa com deficiência seria representada. Eu
Eu trabalhei e entrei na luta da pessoa com deficiência dentro do PSB há muitos anos, antes de estar afiliado, quando o Eduardo Campos se candidatou a presidente da República. Ele teve um filho com síndrome de Down, me chamou, falou, eu preciso de você perto para saber das coisas. Eu conheci o doutor Ubiali, que fundou a Federação das APAES do Estado de São Paulo, foi deputado federal e, por consequência, o primeiro emprego da Michele Bolsonaro foi no gabinete dele. Então, eu sei que consciência e conhecer essa luta, ela conhece, mas eu percebi que os mandatos a deputado federal do nosso presidente teve muitos projetos relacionados à pessoa com deficiência e, de repente, não os votos que a gente gostaria. Então, não é porque agora, com o discurso de Libras para sensibilizar a comunidade surda, que a gente vai se sentir representado, e nem com uma secretaria nacional que, de repente, coloca lá uma pessoa com deficiência para ter um status, de repente, de ministro, mas não consegue acompanhar. Então, se a gente só olhasse o discurso de Libras na posse, abraçaria o Bolsonaro e diria, não, esse aqui é nosso presidente, agora a pessoa com deficiência não vai ter mais problema com LOAS, não vai ter mais problema com benefício assistencial, mas a gente sabe que falta muita coisa. E a polarização política aqui no Brasil, infelizmente, não pode ser mais encarada como um time de futebol. Palmeiras contra Corinthians. Agora o Brasileirão do Brasil é o Moro contra o Bolsonaro. Mas existe muito além da política de esquerda, política de direita, muito além do PT, muito além dos outros, certo? Eu gostaria que as pessoas levassem isso para elas. Não criem mitos. Nem Moro, nem Bolsonaro são mitos. São pessoas, são falhos. Cada um deve acompanhar, sim, aquela política de esquerda que melhor lhe convém, socialista, entendendo que a política de direita não é uma política que mata os direitos sociais, mas é uma política que, de repente, tem um viés mais conservador, que, de repente, para algumas questões dos direitos humanos é complicada, mas também já deu muito certo em muitos países. Eu sou socialista por, naturalmente, também trabalhar com assistência social e achar que o povo mais carente merece mais. Quando alguém que não tem possibilidades está ruim e eu tenho alguma grana, eu estendo a mão para ajudar. Hoje, 66 famílias no Brasil têm a renda para 1.000 famílias de baixa renda. Então, alguma coisa está errada e a gente deve, sim, distribuir num esquema melhor as políticas sociais para que as pessoas, como um todo, pelo menos possam ter um pouquinho de dignidade. Então, sobre a política nacional, o que eu peço para as pessoas hoje é não criarem mitos, não criar um herói, não criar um salvador da pátria. Hoje, todo mundo que é a favor do Bolsonaro fala contra o Moro. E todo mundo que era contra o Moro antes de estar no ministério, hoje está dizendo que o Moro vai ser de esquerda. Eu estou vendo a hora que os militares vão sair para a rua aí, gritando não vai ter golpe, para provar do próprio veneno. A gente precisa sair da polarização e toda mudança em todos os países passou pelas mãos da juventude. Então, raposa velha política, às vezes, eu acho que não tem jeito e a gente deve buscar novas lideranças e novas políticas, inclusive com o poder da juventude. Um abraço aqui para Mari Tavelli, presidente estadual da juventude do PSB, que é pré-candidata a prefeita em Barueri. É isso que eu pretendo para as pessoas. Estudem caso a caso e, se querem mudar, seja mudança, participe da política, mas sem criar mitos, times e polarização, porque perda total aí, não perdeu porque o PT era pior ou porque o Lula era ruim e que o Bolsonaro é bom demais. Apenas porque não tinha outra alternativa e, diante da corrupção, muitas das pessoas tiveram que fazer um voto útil, cansados do escândalo, né?
e das corrupções que estavam assolando o nosso país há muitos anos. É isso. Também gostaria de saber sua opinião em questão ainda ao Bolsonaro sobre a federal, que ele quer mexer, sobre o ministro da Saúde, da Segurança, que tudo ele mexeu. O que você pode falar para a gente sobre isso? O Brasil, assim como todos os países, precisa de instabilidade política. Eu vejo que no tempo de coronavírus, onde todo mundo deveria estar se unindo, muitos, vou falar daqui entre o Estado de São Paulo e o governo nacional, já estão fazendo a pré-campanha para 2022, pegando as falhas daqueles que querem ter longe e os pontos positivos daqueles que querem ter do lado. O governo do Estado fala sobre isolamento total e o governo nacional fala sobre flexibilizar. Mas, na verdade, eles não passam fome, eles não sabem o que está acontecendo. E ninguém vai vir aqui pagar as minhas contas se, de repente, faltar alguma coisa para mim dentro de casa. Eu sou a favor da vida e acho que, mesmo com muito dinheiro na conta, se não houver vida, não há esperança. Então, a gente deve passar esse momento delicado e que a gente espere, sim, do governo que fale mais sobre o coronavírus e que cada vida é importante e não misturar, de repente, a fome com essa pandemia que está passando, para depois usar isso, capitalizar como campanha política lá para presidente da República, porque muitos vão apontar o dedo, dizer que o governo errou, mas só estavam colocando o dedo na cara ali para querer acusar. É muito fácil fazer oposição por oposição, mas de repente não querer construir alguma coisa. Muito legal, eu lembro o Dória, na época da campanha, falando Bolsodória, esse não é o voto vermelho, vamos lá votar com o nosso capitão Jair Bolsonaro, e hoje está aí querendo fazer a campanha para presidente de 2022. Então, me parece que o amor acaba muito rápido na política, porque o amor acaba quando os benefícios acabam. Então, que os ativistas de raiz entendam que lá para cima não vai fazer tanta diferença se a gente não for para a rua defender as pessoas e menos a politicagem. É isso. Estou falando demais, cara. Fala mais de você. Não, eu também gostaria de saber assim, o que você acha sobre alguns municípios que estão dando cestas básicas para pessoas de baixa renda, que os filhos tenham que comer na escola porque não tem o que comer em casa, né? Aí vem aquele negócio do estudo, né? Que falam assim, estudo virtual. Mas eu acho assim, se o filho não tem o que comer em casa, ele vai ter internet? Delicado, né, meu amigo? Na época aí de campanha também para o município de São Paulo, o nosso atual governador falava muito em farinhata e dizia que pobre não tem que escolher o que comer e tem que dar graças a Deus quando tem comida na mesa. Isso não sou eu que estou falando, mas são vários vídeos aí provando que ele disse isso. E a gente descobriu, Fernando, que muita das crianças na periferia, cara, a Luciana falou para você também sobre o trabalho que ela faz em pessoas em situação de rua. 300 pessoas hoje, mais ou menos, estão em situação de rua na Cracolândia e, de repente, não tem mais a doação e não tem nada para comer por causa do isolamento social. E aí alguns guerreiros vão para a rua tentando dar comida. Então, eu escutei falar
muitas mães que têm filhos com deficiência não têm só o filho com deficiência, tem os outros filhos sem deficiência também, e de repente a oportunidade de estar na escola não é uma oportunidade de só estudar, porque antes do estudo eles vão e almoçam, porque se eles não tiverem com a barriga cheia, infelizmente ninguém consegue estudar de barriga vazia. Eu acho que o governo do estado deveria aprender, e nacional, né, o governo como um todo, deveria aprender com esse tempo de pandemia, que não é só subsistir, mas que o ser humano merece dignidade. E quando eu falo sobre a pessoa com deficiência, você chegou a falar um pouco do mercado de trabalho também, hoje a pessoa com deficiência tem 1% de pessoas com deficiência empregadas, e não é por causa da incapacidade, como eles falam, é por causa da falta de incentivo para pessoa com deficiência ser alguém produtivo. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, às vezes não cumprem a lei de cota, vão lá e pagam, e tudo bem, aquele ano a empresa está livre de cumprir a lei de cotas. Por cada 1.000 pessoas, de repente, contratar 2 ou 5%, então quer dizer que antes do meu currículo, o que os caras vão ver para contratar? A minha deficiência. Então, por mais que o meu currículo seja melhor que aqueles 990, eu vou sempre para atrás da fila, mesmo que eu seja mais competente, porque é melhor eu ser contratado pela lei de cotas para que a empresa possa justificar do que pelas minhas competências. Então, eu tenho um projeto para apresentar para deputados federais que, de repente, não seja tanto a lei de cotas, mas a empresa que contrate e tenha uma política de inclusão, tenha descontos nos impostos, tenha mais incentivo do governo, consiga mais dinheiro do BNDES. Então, você falou sobre as questões de educação, e educação, para mim, está ligada ao trabalho. Quando você trabalha, tem perspectiva, você estuda mais. Quando você, de repente, não tem que brigar pelo LOAS, você estuda mais, porque tem muita gente hipócrita aí também que fala, mas tem muito deficiente que não trabalha com carteira assinada para continuar com o LOAS. Você sabe disso, muita gente sabe disso, quem usa insumos que, de repente, o LOAS não paga nem os primeiros 15 dias de fralda, ou nem os meus e os seus 15 dias de fisioterapia. Todo mundo, se tivesse a certeza de que se entrasse no mercado de trabalho, depois de 3 meses, a empresa não ia dar uma desculpa para mandar embora por falta de interesse em fazer um plano de carreira ou só contratar pela lei de cotas, muita gente já está estudando por conferência online. Eu já fiz muitos cursos online, fiz uma graduação também online, e acho isso muito importante. Não acho que a sala de aula, depois de um certo momento na vida, faz tanta diferença, mais adulto, as pessoas devem buscar formação, mas antes disso, na formação intelectual das crianças, até para as crianças sem deficiência, a sala de aula é muito importante que as crianças entendam que a criança com deficiência não é uma anomalia como muitos veem a gente, mas é alguém que deve ser tratado com diferença e com respeito, e que pode viver socialmente com um olhar normal dentro da sua dificuldade. Então, escola, meu amigo, antes da escola, o governo devia já ter se preparado para essa pandemia, que já teve muitos exemplos, já teve a febre amarela, já teve outras febres, e, de repente, alguns municípios estão sendo exemplo no estado de São Paulo, como o município de Osasco, que abriu para o setor hoteleiro incentivo monetário, pagando os leitos para pessoas em situação de rua ocuparem os hotéis nesse período. Tem outros municípios que estão fazendo muita coisa. E por que o governo nacional lá diz que, por exemplo, e daí o problema não é meu, o que a gente pode estar fazendo, dá R$600 para uns, 1.200 para outros, mas e quando essa pandemia acabar? E o emprego que o cara perdeu? E o comércio que ele teve que fechar? Como é que a economia vai se movimentar? Se isso, para quem não tem deficiência, vai ser difícil, imagina para quem não está contratado ou para quem está no INSS esperando
resposta do LOAS e ainda não tem. Será que os peritos vão encarar esse período, de repente, restringindo nossos benefícios para pagar uma conta que não é nossa? O Jornal Nacional fez um levantamento dos leitos de... Eu acho que sim, mas... Ou não digo muito loucas, mas como muitos deficientes que aposenta por acidente de trabalho mesmo. Igual, vou citar uma pessoa aqui que ficou deficiente devido ao trabalho, que foi o Nelson, né? Que caiu, que ficou deficiente. Um recado interessante dentro disso que você falou é o seguinte, né? Muitas pessoas com deficiência acham legal, passam a mão na nossa cabeça, mas acham, eu não tenho nada com isso, eu não vou participar dessa luta, porque eu não sou deficiente, então, para mim, não muda nada. Eu quero dizer que 500 pessoas por dia ou nascem ou adquirem alguma deficiência. Então, eu vou fazer uma provocativa para você com deficiência. Não espere fazer parte da estatística para vir nos conhecer e fazer parte dessa luta. Não espere ter uma deficiência, porque o que falta é empatia e disposição. Quando está melhor para o deficiente, está melhor para todas as pessoas. Então, não espere ser alguma dessas pessoas, com 500 pessoas por dia no mundo que adquirem alguma deficiência, para esperar fazer parte dessa luta. Muito a gente esquece, né, quando tem uma deficiência neuromotora, de que, por exemplo, o Jailson lá em Francisco Morato poderia, depois de amputado, cair em depressão, mas o que o cara fez? Ele foi lá lutar pela pessoa com deficiência como um todo, ajudou na criação de um conselho no município que não existia. O que o Nelson Abad fez? Nelson Abad, eu sempre falo, a gente deve saber de quem é a responsabilidade. De quem é a responsabilidade pelo Nelson Abad ter tomado um tiro? Não foi ao acaso. Não foi ao acaso. O problema é da segurança pública, a falta da segurança pública. Aí ele entra com um processo contra o Estado, ganha lá, não, mas isso é fatalidade. Quantas pessoas tomam tiro ou quantas pessoas vão morrer com o coronavírus? Isso é normal. Igual disseram que vai morrer 1 milhão de pessoas com coronavírus. Não é estatística, meu amigo, porque quando é dentro da sua casa, quando for o seu pai que morreu ou o seu pai que tornou cadeirante, aí você vai saber como a coisa aperta. Não espere fazer parte das lutas só quando o calo aperta para você. Então, para saber sobre a pessoa com deficiência, busque a pessoa com deficiência, como muitas mães fizeram como a minha, para abrir a boca e falar sobre as suas aflições. Faça com o seu canal, que faz um excelente trabalho, seja voz para muitas pessoas e chegam longe. Muita gente, eu sei que diz para você aí, principalmente nesse tempo de eleição, Fernando, vem com o seu canal, que ele é pequeno, eu invisto em você e faço crescer. Eu com certeza confio em você, Fernando. Sei que você não vai fazer isso porque não vai vender a luta. E vai ter, com isso, a imparcialidade de receber alguém aqui como eu, que de repente não vai puxar tanto o saco do governo, mas vai botar o dedo na ferida para dizer o que a gente vai fazer. Então, abra a voz para as mães, abra a voz para os ativistas, como o seu canal, que eu faço questão, quem estiver aqui comigo, depois ele vai estar gravado no Facebook, vai estar espalhado entre os meus amigos. Espalhem mais canais como o Amor Supera Tudo, porque é isso que vai fazer a diferença. Talvez a gente não faça a diferença hoje para as nossas vidas, mas vai deixar um legado onde esse vídeo vai fazer a diferença para muitas pessoas. Exatamente. E vem com a política, viu, meu amigo? Eu vou te incomodar em Ferraz aí para a gente conversar, porque você é um grande cara aí. Precisamos de você. A gente sabe que nem sempre estar dentro ou fora de uma cadeira é o que nos faz representar, porque de repente as pessoas entram com essa bandeira, mas rasgam a bandeira quando estão lá,
mas isso é para os próximos capítulos, né? Quem sabe um dia, né? Pode perguntar, a gente não combinou, então tá livre aí para você perguntar, e se alguém tiver alguma pergunta aqui também, tiver online para fazer, estou à disposição aí. 54 minutos, hein? Eu falo pra caramba. Que nada. O que você aconselha aos jovens hoje sobre a inclusão, sobre empatia, sobre até política mesmo? Porque muitos jovens falam, política não vai me servir de nada, política não vai fazer parte do meu cotidiano. O que vai fazer parte do cotidiano? A gente faz política o tempo todo, dentro de casa, fora de casa, tentando conciliar, tentando conseguir as coisas. Muita gente fala, mas o governo não faz, não muda, não acontece nada para a pessoa com deficiência. Infelizmente ou felizmente no Brasil, a única forma de acontecerem os projetos é através de políticos com mandato, através de deputados, através de vereadores, e todo mundo resiste a acreditar em política, de repente, porque não entende que o único meio de fazer a diferença e transformar a vida das pessoas é entrando lá e botando o dedo na ferida, como tem alguns políticos aí que fazem. De repente, o cara entra lá e fala, não, eu estou no meio dos tubarões, você é engolido por eles. Mas, infelizmente, para estar na cadeira e ter voz e voto, caneta para fazer projetos para pessoa com deficiência, o único meio é a política. Eu não conheço outro meio de ser vereador ou deputado ou presidente, a não ser pela política partidária. Então, eu não acredito muito em quem fala, eu luto bastante. Eu sei que tem muito ativista e muita ONG que faz muita coisa, mas esses que fazem muita coisa, inclusive para dilatar a sua atuação e fazer mais a diferença, tem que entrar para a política. Eu fiz um trabalho dentro do Paraisópolis, que é uma das maiores comunidades de São Paulo, com a União dos Moradores do Paraisópolis, buscando lá onde existiam famílias com deficiência que precisavam de alguma palavra, mães que tiveram filhos recém-nascidos com deficiência, que não saberiam, de repente tiveram uma surpresa, como atuar com isso. A gente foi lá, falou sobre a deficiência, sempre transmitindo história de vida, trazendo um alento e tentando mudar alguma coisa. Depois, eu fui um dos que apoiei o presidente da União dos Moradores do Paraisópolis a ser candidato, porque as pessoas disseram, quando ele entrar, se ele entrar para ser candidato, tudo que ele estava fazendo é porque ele queria entrar para a política. Olha a história da Jace, cara. Olha quanta gente ela ajuda por aí. Olha quantas pessoas ela vai pontualmente fazer um trabalho que deveria ser de governo, dando cesta básica, dando cadeira, trabalho que o Nelson também faz. E como é que a gente vai ampliar tudo isso e transformar em política pública? Com a Jace eleita como vereadora e como o Nelson eleito lá vereador em Osasco. Então a gente deve entrar para dentro dos partidos e mostrar nossa cara, bater nossas muletas, bater a cadeira e falar, nós estamos aqui porque a gente tem direito e precisa muito mais do que, de repente, falar de política, escolher um palanque. Nós somos o palanque, nós somos a luta, falamos, não escolhemos, nós falamos sobre a nossa vida, a nossa história, e é isso que a gente quer defender aqui. Chega de ficar lá na masmorra, nascer com deficiência, ser jogado para a vala e achar que, pronto, está tudo bem, que a culpa é minha ter nascido com deficiência. A culpa não é minha ter nascido com deficiência, mas o que eu vou fazer com ela é culpa minha, sim. Se eu ficar rastejando, esperando os benefícios e não for atrás deles, infelizmente, as pessoas que não enxergam a deficiência é que não vão fazer isso por a gente. Muito forte, hein? Muito forte. Vamos lá.
Cadeirante do Apocalipse perguntou para você que conselho você daria para um PCD que quer se candidatar pela primeira vez? Município de São Paulo ou outros municípios. Se for no município de São Paulo, eu acredito muito no apoio que a Luciana Trindade, o André Anselmo, marido dela, podem dar para vocês. Eles têm uma bagagem política fantástica. Agora, em outros municípios, meu amigo, eu digo o seguinte, não vá muito pelo viés ideológico dos partidos, que muitos deles, quando assumem cadeira, esquecem a ideologia e fazem os acordos para manter seus mandatos. Então, eu digo o seguinte, existe uma forma de se eleger no Brasil que é coeficiente eleitoral. Partidos fortes fazem mais de uma cadeira. Partidos fracos, de repente, fazem uma cadeira ou, de repente, nenhuma, e o cara que ganhar vai, de repente, dar um espaço para você ou vai conseguir trabalhar. Se o cara que ganhar e você acreditar vai realmente olhar para a pessoa com deficiência, trabalhe com ele, mas peça para que ele crie uma secretaria. Mas eu ainda acredito na autorrepresentação já, e no seu município procure quantos eleitos o partido teve na última eleição e a possibilidade dele fazer uma cadeira com menos votos na sobra. Procure um partido grande e diga, eu estou aqui como pessoa com deficiência, tenho um grupo, já tenho uma história e preciso ocupar uma cadeira para representar sobre essa luta na minha cidade. Então procure o partido que der condições mais fáceis de você se eleger com menos votos. Não procure, infelizmente, o partido que vai te dar mais dinheiro, porque ninguém compra a história da pessoa com deficiência em primeira eleição só porque ela é bonitinha. Infelizmente, eles vão fazer com que você seja cabeça de chapa, traga votos, mas sempre quem vai se eleger é o tubarão, o presidente do partido, e ele depois vai trabalhar para aqueles que, de repente, têm mais atrativo, mais pessoas para trazer, agregar. Infelizmente, o gabinete dele talvez tenha escada e você não consiga nem ir para a reunião. O que você faria se pudesse um dia sem deficiência? Qual é a primeira coisa que você faria? Se eu pudesse não ser deficiente... o que você faria se pudesse ter um dia sem deficiência? Qual é a primeira coisa que você faria? Andar de bicicleta, jogar bola, pular, sair pulando, tentar fazer umas embaixadinhas, fazer tudo que, de repente, as pequenas coisas que muita gente que não tem deficiência, de repente, acorda todos os dias. Eu digo, primeiro eu ia agradecer por toda a saúde física que eu tenho e não ia arregar para nada, viu, meu amigo? Eu, se já com deficiência não arrego para muita coisa, ia para muita luta aí, ia tentar fazer as coisas acontecerem. Que infelizmente eu acordo com muita dor nas costas e muitas limitações, de repente não consigo fazer as coisas. Se eu não tivesse alguma deficiência, talvez durante um dia eu ia realizar todos os meus sonhos de criança que eu não consegui realizar, ia de repente atrás de todas aquelas pessoas que me apontaram como incapaz para mostrar que a capacidade não está nos olhos de quem vê, mas de quem acontece. É isso. Talvez eu não seria tão homem e tão íntegro se não tivesse uma deficiência, seria mais um playboy aí que nem estaria falando aqui com vocês hoje. É isso. E a Jusilene perguntou o que vocês acham que poderiam melhorar para vocês que é deficiente. O que poderia melhorar? É. Nem tanto a lei que está no papel. Hoje existem muitas leis para pessoa com deficiência, LBI, os decretos, e tudo isso está no papel, mas
sempre esbarra na falta de vontade política. E a falta de vontade política é o quê? Qual a maior barreira? Não é a cadeira, não é a rampa, ou não é a falta de insumos. É a barreira atitudinal. Qualquer prefeito, qualquer senador, qualquer deputado estadual pode criar meios para que o Tribunal de Contas da União mostre como prioridade as questões da pessoa com deficiência. A Luciana disse aqui uma coisa que eu passo por isso e olho no papel para o Estado e o município de São Paulo, as questões da pessoa com deficiência não estão nem entre as prioridades da política social. Primeiro, aqui em São Paulo, se você for lá no portal da transparência, a prioridade é poda de árvore. Isso que ela falou aqui não é utopia, está no papel. A poda de árvore, depois tapar buracos, depois outras coisas assim. Só que quando se tapa buraco de uma forma que não pensa na acessibilidade. Então, o que pode melhorar para a pessoa com deficiência enquanto políticas públicas é a atitude, a barreira atitudinal. Eu posso até não concordar com muitas questões como os deficientes pensam, mas com certeza se tiver um deficiente candidato eu vou votar nele, às vezes mesmo não concordando, porque eu sei que ele passa, ele sente na pele aquilo e de repente ele vai provocar o poder público para que isso aconteça. Tem muita gente que fala mal dos deficientes que tem mandato aí, não vou citar nomes, mas querendo ou não, gostando ou não, não é porque ele não te deu o espaço que ele conseguiu o espaço dele, sendo rico ou sendo pobre, está lá com a caneta, que ele não vai pensar nas suas aflições, porque ele passa pelas mesmas coisas. Então, falta muito, de repente, por um dia, um prefeito ou um governador, como o Dória saiu, tirou foto na cadeira de roda, andando por aí, que isso não seja só uma utopia, ou não seja só um dia, ou que ele realmente faça as coisas pela pessoa com deficiência, como o Márcio França, como quando prefeito de São Vicente, não tem nenhum filho cego, não tem parente cego, mas fez a primeira biblioteca para cegos em São Vicente. Por quê? Porque ele me conhecia a Luciana, conhecia outras pessoas que tinham a deficiência e não ficava chamando a gente só para foto. Nas reuniões de executiva, chamava a gente para escutar o que a gente precisava. Então, falta atitude. Bom, vou encerrar a live por aqui, porque ela já está um pouco extensa. Quero te agradecer pela honra de ter me dado a entrevista, de ter aberto sua casa para me receber. Uhum. Pessoal, quem não me segue no canal, vai lá no YouTube, foi Amor Supera Tudo. Esse vídeo estará lá no canal para quem quiser ver melhor. O Fernandinho tem o Instagram dele, que é Fernandinho Inclusão. Quem quiser tirar mais dúvidas com ele, ou até mesmo algum aprendizado, ele está à disposição de vocês. Fazer alguma crítica para melhorar sobre o que a gente falou aqui. Exatamente, alguma crítica, estamos disponíveis também. Quem for também da inclusão e estiver saindo algum cargo político, quiser também vir dar uma entrevista, o canal está aberto, né? Não precisa ser só de Osasco, de Ferraz, de Suzano, de Poá. Estamos Brasil todo. Exatamente, estamos já vai estar todos. Muito obrigado pela força que vocês vêm me dando. Aqueles que participaram da live, como o Cadeirante, a Jusilene,
a Jace Guimarães e muitos outros que participaram. Eu só vou ler um último recadinho aqui que deixaram e vamos encerrar a live por aqui. Uma coisa que acho injusta é as pessoas tratarem as pessoas, muitas vezes, tratarem uma pessoa deficiente ou cadeirante diferente, achando que vocês têm menos direito. Exatamente. É onde a gente luta pela inclusão, né? Porque a gente não é porque uma pessoa é cadeirante ou é muletante ou é deficiente visual que somos diferentes, né? A gente só tem uma pequena limitação, mas não que a gente é diferente de ninguém. Tá bom? É isso. É isso. Ju, muito obrigado pela sua pergunta e o seu comentário. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Muletanelis na área. Um abraço a todos e fui. Tem intimidade com a família, mas o ministro